Então, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É o livro psicografado por Franciscano Xavier, em 1938. Nós podemos até dizer que é o primeiro livro psicografado por Chico Xavier. Na verdade, o primeiro foi Parnaso de Além-Túmulo, 14 poetas brasileiros e portugueses, e 59 poemas. Foi uma espécie de cartão de visita do Chico Xavier. Esse livro foi psicografado em 1938, portanto, a primeira obra de instrução. Evidentemente, teria que nos trazer os motivos, né, desse grande médico encarnado, uma missão importante para nos trazer a parte doutrinária, o complemento da obra de Allan Kardec, e nos trazer as revelações que hoje fazem parte da doutrina dos Espíritos. Obra de Humberto de Campos. Todo mundo conhece o escritor Humberto de Campos, maranhense. Durante 8 anos de idade foi da cidade de Parnaíba, do estado do Piauí. Lá permaneceu por alguns anos. Depois veio para Rio de Janeiro, passando por algumas regiões do norte brasileiro. Se instalando no Rio, ele escreveu vários poemas, aliás, vários livros. Ao desencarnar, ele disse que não teve o reconhecimento que ele esperava na sua obra. No entanto, Deus, como é justo, só Ele sabe, os bons espíritos também, da missão que ele tinha, de se preparar, portanto, para nos trazer esse livro através da psicografia do Chico. Bom, eu quero me relacionar, como eu acabei de falar, com aquilo que o Emmanuel fala no prefácio do livro. Humberto de Campos foi escolhido para escrever esse livro, para psicografar através do Chico Xavier, exatamente pela incrível facilidade que ele tem de escrever, de gerar frases, criar emoções, transformá-las em ideias. E o outro motivo é o fato de ele estar afeiçoado aos acontecimentos da época. Evidentemente, há outros motivos para que essa decisão fosse tomada pelo plano espiritual superior. No último quartel do século XIV, Jesus realiza uma das suas viagens nas proximidades da Terra. Comparecia junto a uma grande assembleia. O grande objetivo era observar de perto os progressos da doutrina. Ou seja, Jesus, numa dessas assembleias, participando com os seus mensageiros nas proximidades da Terra. Até hoje, o Emmanuel diz que Jesus se aproximou 3 vezes da Terra para a realização dessas assembleias. Essa foi uma dessas vezes, onde lá ele fez uma análise, um mandamento do Evangelho que ele deixou na Palestina. Em vão seus olhos procuraram o doce do seu Evangelho. Quer dizer, uma avaliação negativa do progresso, da ideologia que ele nos deixou depois de morrer no madeiro que era destinado aos infames da época. Acompanhado de Elio, lamenta as recordações para que os homens se amassem como irmãos. Após as lamentações, deixa entristecido Elio, que é um dos companheiros, um dos espíritos que o servia na ocasião. Infelizmente, vejo somente o caminho do sofrimento para modificar a desoladora situação. A análise negativa é que só o sofrimento poderia fazer com que o brasileiro se reabilitasse. O brasileiro, o povo do mundo, especialmente o europeu, aquele que habita a maior parte do Ocidente, a maior parte do Ocidente. A divina amargura do Cristo empolga a formosa assembleia, sob a sugestão de Elio, visita os continentes ignorados. Se direciona ao recanto que se observa no infinito símbolo da redenção humana, no Brasil. Eles então, para esta terra será transplantada a árvore do Evangelho, onde todos os povos aprenderão a lei da fraternidade universal. Vai haver uma transposição nessa ocasião do Evangelho, né, que ocorreu na Palestina. A Europa recebe a grande missão que hoje detém o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, falem seus compromissos, e nós, como antigos europeus, como elementos falidos naquela ocasião, responsáveis pela derrocada das interpretações do Evangelho, através da bênção da reencarnação, nós estamos com a mesma tarefa. E agora os Espíritos estão otimistas, eles sabem que nós vamos cumprir. Portanto, nós temos aqui a estrela da cruz, ficará localizada no coração do mundo.
Ano de 1394. Naquele tempo, alguns anos depois, nasce o infante filho de Dona Felipa Lancaster, de Dom João I, 1394. Esse cidadão, Elio, encarnou como infante Henrique de Sagres, no seio da Península Ibérica, para instituir o porteiro da separação do Velho ao Novo Mundo. Era um mensageiro de Jesus, Elio. Destinou essa tarefa. Você vai reencarnar na Península Ibérica, em Portugal, vai montar uma escola de navegação e vai separar, portanto, como diz aí o autor, separação do Velho e do Novo Mundo, quer dizer, através do caminho para as Índias. Almas flageladas e oprimidas, juntamente com os indígenas, seriam chamadas a colaborar. Nós temos notícia aí de que espíritos especiais, bem preparados, reencarnaram para receber Pedro Álvares Cabral, na ocasião do descobrimento do Brasil. Portanto, nada ocorre por acaso. Para isso, o Brasil já trazia o contorno projetado pela espiritualidade muito antes do Tratado de Tordesilhas. Antes do Tratado de Tordesilhas, já havia um plano estabelecido do mundo dos espíritos superiores, e em todo o contorno, o território brasileiro já havia sido demarcado. Esse território não poderia acrescentar nada, nem aumentar absolutamente, como ocorre em muitos países, onde eles anexam terras dos países vizinhos. Para os navegadores, a existência da grande ilha austral não era novidade. Um mapa de Augusto Viana, de 1448, notificava como fruto das intuições de Henrique de Sagres, Elio desencarna em 1460. Após o seu desencarne, ficam documentos, inclusive esse citado de Viana, de 1448, onde ele, na verdade, sonhava com uma terra que ele chamava Terra Austral, fronteiriça à África, e que ali, então, tinha certeza, devido aos sonhos que ele tinha, muitas noites consecutivas, aquelas visões dos tempos em que ele se reunia com Cristo, e tinha certeza, deixou documentado que havia uma terra a ser descoberta. Desencarnado em 1460, eleva-se ao trono Dom João II, que era dócil às influências de Henrique de Sagres, depois da morte do primeiro rei. Morto envenenado em 1495, Dom Manuel o sucede para que ocorra a longa preparação. Então é no reino de Dom Manuel I que ocorre o descobrimento do Brasil. Em 1498, Márcio da Gama descobre o caminho marítimo das Índias, conhecido, pelo desenvolvimento da escola, 1498. Gaspar de Corte Real atinge o Canadá, descobridor do Canadá. Penetrou o mapa lá dentro, até os dias de hoje não se sabe onde foi parar esse cidadão, desapareceu simplesmente. Em 7 de março de 1500, prepara-se a expedição de Cabral, que parte 2 dias depois, com instrução secreta sobre a terra desconhecida. Todas as embarcações partiam de Portugal e com essas instruções secretas, eram exatamente as intuições de Elio. O mundo espiritual já havia se incorporado às turmas de Ismael e recebia a grande missão de ser o mentor de Portugal. O roteiro para as Índias logo foi abandonado pela influência da falange de Henrique de Sagres, ao aproveitar os ascendentes mediúnicos. Henrique de Sagres já está no mundo espiritual, isso depois de 1460. Então as embarcações vão para a Índia e recebem ordens e instruções ocultas para que se desviem do caminho mais para a esquerda, para tentar descobrir a chamada Ilha Austral, que era fruto das intuições de Elio. E aí, portanto, nessa ocasião, ele aproveita todos os ascendentes mediúnicos, muitos médios entre os tripulantes, e desvia sem que eles percebam a rota traçada para o caminho das Índias. Então eles tendem para a esquerda e repentinamente eles conseguem enxergar a Baía de Todos os Santos, não é isso? Em breves horas são recebidos pelos naturais como irmãos, os indígenas preparados para isso, encarnados, receberam ali, teve muitas festas no mundo espiritual, que se unem aos elementos que ali se encontram, em uma grandiosa festa, que somente seria possível observar
alguém que tivesse um grande grau de clarividência. Ismael, ao implorar a bênção do Senhor, este tranquiliza: as potências da terra sempre esbarrarão em seus clarões divinos e suas realizações sincrópicas. Se refere ao Brasil. O Brasil será um celeiro material e o celeiro espiritual. Portanto, Humberto de Campos diz que o Brasil, como celeiro do mundo, pouco representa diante da grandiosidade do seu papel como celeiro de luz espiritual para todas as nações. A extensão territorial manter-se-ia una e indivisível. O braço do Cristo estava presente, portanto, em todas as ocasiões em que se cogitava de aumentar ou diminuir o tamanho do território brasileiro. Entre a terra e o céu, grandes multidões celebram a nova descoberta, onde surge o Cristo, empunhando um estandarte branco. Que Ismael Bramante seja o zelador dos patrimônios da terra do cruzeiro. Nesse momento é que o espírito elevado, chamado Ismael, recebe a grande missão de ser, portanto, o mentor do Brasil. Inicia-se desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Nessa hora, a frota de Cabral se distancia de Porto Seguro. Ao longo da praia chosam 2 degredados dos 20 pares de Dom Manuel I. Esses degredados são elementos condenados ao exílio, que são enviados nessas expedições, que geralmente eram destinados à Índia, e quase sempre, se por exemplo iam 20 degredados para o exílio, eles deixavam 3 ou 4 no Brasil por intuição dos espíritos da equipe de Ismael, que já preparavam, portanto, aqueles que iam compor a raça brasileira. Portanto, a brasilidade ia surgir, em primeiro lugar, dos nossos irmãos indígenas, desses portugueses que eram degredados, que foram destinados à terra brasileira, e pelos nossos irmãos da África, onde o Cristo disse que este fator era insubstituível por as determinações do Cristo. No entanto, nós temos aí o fator do tráfico de homens livres, que foi realizado pela Casa de Aves, onde Portugal teve que amargar 60 anos consecutivos de domínio espanhol. Passou a miséria extrema. Nós vamos verificar também que os nossos irmãos africanos antes foram contactados por Portugal, sob a instrução da espiritualidade superior, a fim de que houvesse um intercâmbio, não houvesse, portanto, o tráfico de homens livres. Então nós vamos ver o desenrolar da palestra. Afonso Ribeiro avança em uma piroga desprotegida. Sou inocente, Senhor. O autor nos diz que este realmente era inocente. Entre os 2 degredados, esse não havia realizado nenhum marco reprovável em Portugal. E chorava intensamente. Pegou a piroga, que era uma embarcação muito simples, ganhou o mar adentro. Sua intenção era se suicidar. No entanto, Ismael, percebendo, faz com que os espíritos conduzam de volta à praia, onde ele é bem recebido pelos nativos. Isso se constitui o primeiro ato em benefício de alguém realizado pelo mentor brasileiro, que é Ismael. O primeiro ato de caridade dele. Como por delicado milagre, a jangada retorna à praia. Ismael havia realizado seu primeiro feito nas terras de Veracruz, como se chamava o Brasil, primeiro com os índios, segundo com os sedentos de justiça. As notícias novas recebidas por Dom Manuel atraíram a atenção dos franceses e espanhóis, ficaram com olhos grandes, já verificando a possibilidade de vir pegar para o Brasil o minério, o ouro e o diamante que foram levados das terras brasileiras. Empolgaram-se com o resultado das Índias. Dom Manuel estava empolgado porque as viagens das Índias rendiam muito dinheiro. Eles ganhavam muito com o comércio realizado com as especiarias indígenas da Índia. Portanto, pouco ligavam com aquela ilha austral, pouco se incomodavam com seus amigos de outros países viessem e levassem algumas toras de madeira, do chamado pau-brasil. Batedores humildes das caravelas de Calicut eram deixados no litoral sob os luz do plano visível. A indiferença de Dom Manuel não cogitava sobre os exploradores franceses e espanhóis.
Opinião do tempo que faz organizar a expedição do Duarte Coelho. Portanto, o Brasil, efetivamente, a partir de 1530, é que passa a ser administrado por Portugal. Então, aí nós temos, portanto, a viagem empreendida pelo nosso irmão Duarte Coelho, em 1535, trazendo Américo Vespucci, funda no litoral baiano a feitoria de Santa Cruz, primeira feitoria brasileira na Bahia. Aqui acho que está, não sei, aqui é o antigo Rio de Janeiro, deve ser interessante. Lança marcos de Portugal, do litoral até a Bahia, de Guanabara, denominando o lugar Rio de Janeiro. É assim, ele chegou, ele tinha que colocar marcos de toda a praia, desde a Bahia, praia da Bahia, as praias da Bahia, até o Rio de Janeiro. Ele não conhecia e nem sabia que existia o Rio de Janeiro. À medida em que ele ia fincando as balizas, ele chega no Rio de Janeiro e pensa que se encontra num rio, diante da Baía de Guanabara. Então ele percebe que, depois é que percebe que não é água doce, como era mês de janeiro, ele achou lindíssima aquela paisagem e lá ficou por meses e meses consecutivos descansando. Era bom você trabalhar em Portugal, ficou descansando. Depois é que ele descobriu que se tratava do mar. Ele ficou até os dias atuais no Rio de Janeiro. Dom Manuel continuava desinteressado pela nova terra. Desinteresse era devido à riqueza abundante. Portugal e Espanha eram os dois países mais ricos da terra, de tal maneira que o próprio rei da França falou que queria conhecer o testamento de Adão, que havia deixado tudo para os dois e não deixou nada para ele. Portanto, eram os dois países que tinham mais dinheiro, eram mais ricos na ocasião. E ele continua desinteressado. Estabeleceram-se as filas de pau-brasil. Portanto, os países como, principalmente os países europeus, a França, a Inglaterra e outros países, eles saquearam o Brasil, levaram, inclusive o nome Brasil tem a sua descendência no codinome que foi dado ao Brasil, a terra do Cruzeiro, né? Exatamente porque eles devassaram o pau-brasil que existia aqui. Eles pagavam bugigangas aos indígenas, portanto, passaram a chamar Brasil. Ismael ficou preocupado, levou o caso até Ismael. Ismael sancionou o nome, mesmo porque terra de Santa Cruz, como o Brasil já era chamado, tinha alguma relação com a religiosidade, poderia gerar influências. Portanto, a sanção do nome Brasil vem, inclusive, da espiritualidade. Aí ele deu tranquilidade. Ismael reúne grande assembleia e busca no seio da igreja a roupagem exterior, fruto da participação do organismo mundano. Quase todos se ofereceram como voluntários. Entre eles, Jacobo, José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, Leonardo Nunes. Em 1531 chega ao Brasil Martim Afonso em companhia de 300 homens, com alguns dos participantes da Assembleia de Ismael. E aqueles que foram escolhidos por ele já estavam reencarnados e vieram esses 300 homens para formar as comunidades brasileiras. Tomaram parte ativa na fundação de Piratininga e São Vicente. As duas que foram próximas, na verdade, as que evoluíram primeiro do que essas duas foi a do Maranhão e a de Minas Gerais. Tomaram parte ativa na fundação de Piratininga e São Vicente. Manuel da Nóbrega aportou em 1549, chefiado por um número grande de simples para o início da cidade de Salvador. Padre Manuel da Nóbrega. Portanto, houve acordo, vamos ver aí, no mundo dos espíritos. E o único local em que esses missionários poderiam reencarnar, cumprir a sua missão integralmente, era na igreja. O ideal seria que existisse o centro-espírita. Quem sabe ele ia ser espírita, né? Frequentar o centro. Mas teve que reencarnar como jesuíta, que já existiam. No entanto, eles eram jesuítas diferentes. Eram criaturas, espíritos muito elevados. Se tem ideia, o Padre Manuel da Nóbrega é exatamente Emmanuel, que foi Públio Lentulus Cornélios no tempo de Jesus, quando esteve entre nós. Em 1553 veio José de Anchieta no Duarte da Costa, com a missão de desenvolver o núcleo de Piratininga.
manteve-se em seu colégio. Naquele tempo já fundaram a cidade de Piratininga, foi pintada segundo as concepções desse autor, Pedro Américo, que fez esse quadro, e, portanto, desta forma extremamente simbólica. E o colégio de Piratininga foi fundado desta forma, esta cabana simples, que hoje transformou-se no pátio do colégio, o local onde até os dias atuais, pelo que se deduz, se reúnem os espíritos interessados na proteção do Brasil para as suas reuniões. Mais tarde, reencarnar como Fabiano de Cristo. Sabemos que ele viveu no convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, e deu grandes exemplos de que ele não era aquele homem agressivo do qual falam os historiadores. E ele teve a oportunidade de demonstrar a sua extrema humildade, a serviço ao próximo e a vontade de estar sempre fazendo a caridade em nome de Jesus. Bartolomeu dos Mártires, Dom João III havia introduzido em Portugal o Tribunal da Inquisição e por meio dos jesuítas. Terceiro, primeiros traços luminosos das falanges do infinito na terra do Evangelho. Então, esses jesuítas, meio de uma classe que na época não era tão conceituada quanto esses elementos, tanto trabalharam no Brasil, que eram missionários, tiveram que reencarnar. Em uma das esferas superiores do infinito, Ismael encontra-se com Jesus. Ismael está preocupado. Portugal implementa em 1850, 1650, o tráfico de homens livres. Eles já haviam tráfico na Inglaterra, nos Estados Unidos da América, e os portugueses gananciosos se transformaram nas riquezas e introduziram o tráfico de irmãos nossos da África. Ismael, desesperado, desta vez foi pessoalmente ao Cristo fazer as suas lamentações. E o Cristo, então, acolhe as lamentações de Ismael. Os donatários dos latifúndios de Santa Cruz escravizam os negros de Luanda, Guiné e Angola. De peito ao preço, Ismael recebe o conforto das palavras do Divino Amigo. O Instituto Imortal da Justiça Divina fará com que cada um receba de conformidade com seus atos. Nós temos as leis divinas, infalíveis, precisas, justas. Portanto, se tranquiliza, a situação será resolvida. É que Jesus recebia constantemente preces, todos os dias, de elementos endividados nas regiões inferiores da espiritualidade. Estavam ansiosos para reencarnar de alguma maneira e começar a aliviar a sua consciência através do trabalho em benefício da pátria, em benefício do povo, em benefício das pessoas. E então, o propósito do Cristo era de que a nova pátria seria habitada por raças humildes do planeta. Quer dizer, raças humildes do planeta. Eram os degredados, nossos irmãos africanos, que mostraram deram uma grandiosa lição à pátria brasileira, com a humildade, com a maneira de ser, não agressivos, e portanto eram elementos que teriam que compor a brasilidade. E os portugueses, que eram os antigos fenícios, homens do mar, da antiguidade, e que iriam, portanto, dar um complemento para que este plano, que não deveria se desviar da estratégia do próprio Cristo, se estabelecesse em nossa parte. Portanto, nós devemos aos nossos irmãos africanos o máximo de trabalho que o ser humano pode transferir de uma nação para outra. É uma grandiosa responsabilidade, porque graças aos seus exemplos, nós temos a imagem que temos hoje, nós temos a índole do brasileiro, depende dos exemplos dados pelos nossos irmãos africanos, que passam por a raça brasileira. E os nossos irmãos indígenas também participaram. Aproximou Portugal das raças sofredoras sem violência. Isso por volta de 1498. Sabemos que a costa da África foi visitada pelos portugueses, não é isso? Isso, eles sabem. E ali muitos reis africanos foram de forma amiga em festa para Portugal
era, portanto, um plano estabelecido pelo Cristo e colocado em prática pela espiritualidade, a fim de que se iniciasse um entrosamento social entre Portugal e a África, para que depois eles se transferissem para o Brasil sem a necessidade da escravatura. O homem branco na Europa estava prejudicado pela educação espiritual condenável. Essa era a conclusão onde chegaram. Serão livres até para humilhar seus irmãos. Isso porque nem mesmo Cristo interfere na liberdade dos homens. Os homens são livres de pensamento e, consequentemente, de ações. Portanto, essa liberdade foi dada aos europeus, foi dada a eles a possibilidade de dar o exemplo para o mundo inteiro, tanto no setor político, quanto no setor social, no setor religioso. No entanto, eles faliram totalmente em seus compromissos. E esse compromisso nós assumimos hoje como antigos europeus responsáveis pela derrocada das interpretações do Evangelho de Jesus lá na Europa. Os que comercializarem seus irmãos sofrerão igualmente o mesmo martírio, vendidos e flagelados em identidade de circunstâncias. Foi a promessa que Jesus fez a Ismael. Aqueles que comercializarem homens livres pagarão com a mesma moeda. E nós vamos ver que os nossos irmãos aqui, escravos brasileiros, os filhos de escravos, não eram africanos, eram brancos e hostilizaram os nossos irmãos, primeiros que vieram da África, que reencarnaram como os negros brasileiros, tá? Eram antigos inquisidores, perseguidores de cristãos na Europa, que ajudaram a soterrar os ensinamentos do Cristo, tá? Então temos que ter essa lembrança sempre, porque esses foram elementos de dignidade que se responsabilizaram pela derrocada das interpretações do Evangelho de Jesus. O Cristo operaria com a sua misericórdia através das linhas tortuosas impostas pela liberdade humana. Os espíritos de Portugal amoleceram suas fibras criadoras sobre o lixo do luxo das conquistas. Quer dizer, com o dinheiro eles faziam o que podiam e que não podiam. A igreja foi edificada no Ocidente mais pelos portugueses. Eram sempre governos ligados à igreja. Quando as mulheres assumiram, eram ligadas ao confessionário, portanto, eram riquezas imensas na construção de igrejas suntuosas e doações valorosas que eram destinadas, quando Portugal deveria ter investido no tempo, por exemplo, da explosão industrial que ocorreu especialmente na Inglaterra. Portugal deveria ter incrementado as fábricas no seu país e promovido o desenvolvimento. No entanto, ele preferiu comprar tudo da Inglaterra e pagar com o ouro brasileiro. O curso dos acontecimentos seria mudado se inferir a liberdade das almas. Retornam a Ismael a luta e os donatários cruéis sofreram os mais tristes reveses. Todos eles pagaram os débitos adquiridos nessa época. Tupinambás e tupiniquins enfrentam crueldade a colonização da Bahia. Eles viviam entre a Bahia e o estado do Ceará. Se tornaram grandes amigos de Villegaimon, por exemplo, que os conquistou e, pelos seus desgostos, retornou para a França em busca de recursos e meios para promover a defesa do seu povo e nunca mais voltou. Quer dizer, os calvinistas que o acompanharam, que geraram uma série de problemas, ficaram no Rio de Janeiro, sozinhos, largaram pelo desprezo dado pelo seu próprio chefe, que não foi atendido de forma satisfatória. A expedição de João de Barros, seguindo ao Maranhão instruções para saquear ouro dos incas dispersos no mar. Naquele tempo, na escola a gente ouve falar na companhia das Índias, companhias não sei de quê, com nomes bonitos, né? Mas na verdade eram todos saqueadores, eram companhias dos governos. Portanto, eles saqueavam, eles faziam negócios honestos, negócios desonestos, eles matavam, trucidavam, invadiam as cidades. E aí, portanto, veio de Portugal uma expedição com João de Barros. Aí ele veio dizer que ia para o Maranhão, no Brasil. No Paraná, você desvia, vai para o Peru
e saqueia todo o ouro dos incas. O Brasil, para ser a pátria do Evangelho, não pode ter o seu solo com débitos enormes, como ocorreu com a Europa, onde o solo tem dívidas terríveis. Então, já a preservação da terra brasileira, para que não adquirisse débitos enormes, para que o Evangelho fosse implementado aqui, começa nessa situação, onde eles sofrem muito com o mar tenebroso que os destrói. Eles têm grandes prejuízos, não alcançam o objetivo de atingir o Peru para saquear o ouro dos incas. A Casa de Atos, autora do tráfico de homens após a derrota de Dom Sebastião. Dom Sebastião foi aquele que assumiu o governo. E ele vai na Batalha de Albuquerque, muito conhecida, é isso, no Marrocos. Ele perde. E lá então, Dom Sebastião morreu nessa ocasião, ficou Portugal sem rei. Então o que fazer? Aí aproveitou-se o rei Henrique III da Espanha, Albuquerque, lá na costa africana. Ao cair, entrou em mãos de cardeal Dom Henrique, que é o único parente que era da igreja, certo? Que tinha um parentesco com o rei mais cruel da terra na ocasião, que era o Henrique III. E Henrique III passa também a governar o Brasil. Em 1580, dominada pela Espanha, acentuando sua decadência com o cruel e finado Felipe II. O Cristo sustentou o coração oprimido dos irmãos da costa africana. Foram uma das pedras angulares do movimento evangélico na nova pátria. Uma das pedras angulares do soerguimento do Brasil por os nossos irmãos africanos. Os humildes dos seus corações, a humildade dos seus corações nasceram, da humildade dos seus corações nasceram as lições imunizando o espírito brasileiro contra os excessos do orgulho, do imperialismo, fazendo brotar o sentimento de fraternidade e perdão. Quer dizer, os portugueses também, os antigos fenícios, tinham as suas qualidades, e somaram as qualidades dos nossos irmãos da África, e se somaram as qualidades dos indígenas, formavam aquilo que hoje é o brasileiro, que todo mundo sabe que é diferenciado dos povos de todas as nações. Com o feudalismo das capitanias, as cidades de Santa Cruz se destacavam, especialmente Salvador. Salvador já começava a crescer um pouco. E São Vicente, aí começa a se sobressair essas duas capitanias, Salvador e São Vicente. Portugal ainda enviava criminosos, os naturais fugiam a escravidão e as torturas. Continuava a enviar os degredados. No entanto, o plano da espiritualidade era esse. Para cada 20, 10 ou 15 homens enviados para o exílio na Índia, parte desses homens ficaria no Brasil, para compor a formação da raça brasileira. Duarte da Costa substituiu Tomé de Souza e, como governador-geral, trouxeram alguns missionários concitados por Ismael, aqueles a que eu me referi, que eram jesuítas. Os franceses, liderados por Nicolau de Gagnon, aportam na Baía de Guanabara e fundam a colônia da ilha de Sergipe em 1555. Todo mundo sabe que eles eram elementos procedentes da reforma de Lutero. Eram calvinistas. De Gagnon era um homem muito bom, fez amizade com os Tamoios do Rio de Janeiro. No entanto, ele veio acompanhado de um grupo muito grande de padres calvinistas que lhe criaram muitos problemas. Tornando-se amigo dos Tamoios, Dom Duarte, na Bahia, está em possibilidade de intervir. Os Tamoios eram os elementos que habitavam a terra chamada Urucumiri, que hoje se chama Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro. Tá? Eles eram índios cheios de ideais, muito valorosos, que reagiam facilmente, eles amavam o Rio de Janeiro. É que os portugueses, de uma só vez, mataram
mais de 10 mil tamoios. Eles acabaram simplesmente de uma única batalha todos os índios tamoios. E esse quadro, que não está no Brasil, está na Europa, foi pintado por um pintor europeu, é o último tamoio, muito admirado. Então, é um símbolo de que eles exterminaram de uma vez só toda a comunidade dos tamoios. Também, em outra ocasião, só num dia, que tem algum filho de português, eu sou neto de português. Eu fui dar essa palestra no outro centro, eu perdoa, os portugueses estavam tudo com raiva de mim. Mas é daquele tempo, os portugueses de hoje são bacanas. Então, assim, num dia só, os índios mataram 7 mil indígenas, num dia só. Aí, nessa ocasião, eles mataram 10 mil tamoios e acabaram com toda a raça dos tamoios. Legainó, em 1559, retornou à França e não mais voltou. Mendes Sá, em 1558, assume o governo geral e expeliu, ou seja, ele expulsou todos os franceses que já estavam instalados no Rio de Janeiro, fazendo aquela política de amizade com os tamoios, com os indígenas. Quer dizer, ele chegou com muita raiva lá e expulsou todo mundo. Apoiado pelos tamoios, os franceses novamente se instalaram no Morro Sergipe, no Rio de Janeiro. Em 1565, partindo de São Vicente aliado aos tamoios. Estácio de Sá, que é o sobrinho de Mendes Sá, assume o governo. Numa das batalhas, em 1557, ele simplesmente é morto. Parece que o seu tio, Estácio de Sá, não gostou muito dessa ideia do sobrinho ser assassinado. E ele promoveu uma grande batalha para o extermínio dos seus inimigos. Mendes Sá reúne forças bem sem influência francesa, mas permite crueldade aos vencidos, naturalmente com um sentimento de vingança. Portugueses fundaram no Morro de São Januário a cidade de São Sebastião. Verificando a necessidade de defesa, fundaram a cidade do Rio de Janeiro, que aí inicialmente se chamava Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Ismael define as funções e diretrizes econômicas do Estado, pede a Jesus a proteção e socorro. Traça os limites da sede do pensamento brasileiro e as duas balizas das forças orgânicas, forças políticas, as duas balizas de São Paulo e Minas Gerais. Ao longo dos 600 quilômetros do Rio Paraíba do Sul, e das cabeceiras do São Francisco, mais de 3 mil quilômetros, São Paulo e Minas guardam o potencial de energias orgânicas para organizar a pátria. E às margens desses dois rios se encontra o brasileiro legítimo, o elemento que detém a brasilidade, aquela que foi instituída pelo Cristo. O Rio de Janeiro, a hegemonia da intelectualidade, ou seja, aqueles que reencarnaram, que vieram da Europa, eles reencarnaram no Rio de Janeiro, depois do período da escravidão, e são esses intelectuais que todos nós ouvimos falar no Rio de Janeiro, poetas, escritores, como Oswaldo Cruz e tantos outros. Portanto, eles receberam um prêmio depois que foram vitoriosos em suas lutas através da reencarnação. Os adversários do Cristo aí atuam, induzindo lutas particidas, atrasando o triunfo do Evangelho. Nos conflitos históricos de 1932, José de Anchieta e outros gênios reúnem-se no Colégio de Piratininga, implorando bênção de Ismael, que resultou na união dos dois grandes estados. Sob o domínio espanhol, a terra de Santa Cruz passa a se chamar Brasil. Ismael sanciona a escolha e se resguarda a nova terra. Após a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, os tamoios demandavam o norte, onde eles voltaram a se instalar. Por expulso do Rio, na região norte do Maranhão, havia um grande desenvolvimento em Pernambuco. Em 1612, 1615, desejavam fundar o Maranhão na França Equatorial, o desejo deles. Os franceses tinham pretensões de se instalarem também no Brasil. Após Ismael ter recorrido a Jesus, demanda as regiões espirituais próximas da terra. Jesus havia lhe dito
que havia espíritos sofredores ansiosos pela oportunidade de reencarnação e que ele deveria ir até essas regiões inferiores solicitar a esses espíritos lhes darem, portanto, a possibilidade da reencarnação. Onde se encontrou com senhores feudais, lá nas regiões inferiores, batalhadores das cruzadas, inquisidores na Europa, espíritos rebeldes, e lhes noticia a existência da terra da confissão em que o Senhor implantará o Evangelho de redenção. Os seus celeiros sairão porta-luz para todas as almas. Essas almas cultas e pobres, de amor por os negros do Brasil, baluarte da nacionalidade. Depois das noites primitivas, têm sido eles estadistas, médicos, poetas e artistas. Depois de passar o período de ressarcir débitos, aliviar a consciência, através da peça da reencarnação, encarnaram como esse intelectual do Rio de Janeiro. Seus corações dedicados e solidários ensinaram aos europeus brancos a lição do trabalho e da obediência. Os Palmares, onde todo mundo ouve falar hoje que foram homens cruéis, os Espíritos revelam que eles eram extremamente generosos e deram grandes exemplos a nós, os brasileiros. Os Palmares, em 70 anos, escreveram o poema dos mártires. Os maiores filhos da pátria se criaram para a sua grandeza no seio africano. Os maiores filhos da pátria. Invasão holandesa, com as entradas de sofrimento. Tábuas incendiadas a milhares de capturas. Caçadas que deixavam as florestas atapetadas de corpos de índios. Para quem fala da colonização americana, tem também os portugueses, por filhos de portugueses, indígenas, etc., também vitimaram os nossos irmãos indígenas. Faziam caçadas nas cidades, convenciam os índios a irem para as cidades, prendiam os índios, soltavam nas cidades, faziam apostas e iam caçar índios. Chamava-se descer os índios. Portanto, era uma hostilidade terrível. Por isso os tamoios se revoltaram diante da hostilidade dos seus irmãos. Anchieta e outros padres piedosos sofriam e sustentavam lutas. Os padres que vieram da Europa pregando o Evangelho se decepcionavam. Enquanto eles pregavam e ensinavam o amor aos índios, vinham seus irmãos do mesmo país e dizimavam esses índios. Então, como ficava a mente desses doutrinadores? Ao retornarem ao mundo espiritual, Ismael fazia-os entender a questão da liberdade dos homens. Não havia no planeta outro povo que pudesse substituir os portugueses, devido à índole que eles adquiriram em seu foro psicológico, no tempo em que eram os antigos fenícios. Eles eram considerados, em relação ao europeu da época, elementos extremamente humildes. Em 1621, o holandês João van Dort tomou de assalto a Bahia. Em 1637, entrou em Pernambuco, um príncipe trabalhador e justo. Bom, na verdade, foi planejado pela espiritualidade. Em 1621, os holandeses invadiram o Brasil. Houve muita morticínio muito grande. Não havia como se planejar de forma diferente. Em 1637, depois de alguns anos, ele se transfere para Pernambuco, com esse administrador que chega, também foi trazido pela espiritualidade, a fim de dar um exemplo de uma verdadeira administração ao povo brasileiro. Então ele torna-se o governo de Pernambuco e transforma Recife numa das mais belas cidades da época. João Maurício de Nassau, na iniciativa de Ismael. Olinda e Recife se atempam diante da Europa. Liberdade religiosa, primeira liberdade e democracia. Retornou à pátria e o problema finalizado na corte de Haia em 1661. Eles cobraram 5 milhões de reais por tudo que haviam gasto no Brasil, os holandeses. Portanto, saiu muito barato. E naquele tempo também era o real. Tá?
No primeiro quartel do século XVII, Portugal está em decadência. Aquela riqueza imensa, ele passa a ser, ele perde todas as riquezas intelectuais, monetárias, as riquezas sociais, tudo. A Espanha toma conta. Ismael já está como o mentor de Portugal, fica muito preocupado, verificando que todos os valores, inclusive o próprio exército português, havia se arrasado. Ele implora Jesus, e Jesus diz que Portugal foi muito cruel. Mas adiante vamos ver por quê. Sob o domínio da Espanha, o Duque de Lerma dirigiu os interesses do reino espanhol. O Duque de Lerma era um amigo do rei que era doente, não podia exercer a sua função. Então entrega para o Lerma, que era o seu amigo, e passou a exercer a função da Espanha. Depois incorpora o Brasil e permanece escravizando Portugal e diretamente o Brasil por 60 anos consecutivos. Isso ocorreu em 1580 até 1620, quando houve, portanto, a Revolução em Portugal. O rei doente Filipe III, Henrique de Sagres e Lima implora a Jesus pela reorganização política e econômica de Portugal. E o Cristo lembrou: Portugal bombardeou Calicut, depois de receber tantos benefícios, aquelas viagens maravilhosas e que trouxeram riqueza. E aí então ele permitiu a escravização de homens livres de Portugal. A pátria do Evangelho introduziu o tráfico de homens, e Lisboa permitiu a entrada do famigerado Tribunal da Inquisição. 3 motivos importantes para que ele amargasse 60 anos sob o domínio espanhol: a miséria, a pobreza em todos os sentidos, desde o exército até o homem mais simples que habitava a cidade. Portugal estava na miséria. Então é que Eliú, implorando a Jesus, chorando, pediu a ele oportunidades para que ele trabalhasse em favor de Portugal. E até os dias atuais, podemos conversar com todos os estudiosos de história de todos os países, todo mundo formula um grande ato, interrogações imensas. Como Portugal, falido, na miséria, sem exército, venceu a Espanha e reassumiu o poder? Só mesmo com o auxílio espiritual. Henrique de Sagres reitera o pedido, expõe seu plano e, recebendo a orientação do Cristo, organizou suas falanges para que em 1640 houvesse a restauração de Portugal. De 1580 a 1640. Dom João VI, Duque de Bragança. Então, o que fazer para isso? Portugal foi restaurado, a Casa de Aras desapareceu, que era a dinastia da qual pertencia o rei, e introduziu o tráfico de homens livres. Dom João IV era aquele que vivia uma vida nababesca nas suas propriedades de luxo e nas riquezas de Portugal. Eliú, no esforço dos seus mensageiros, foi até essa região em que ele habitava e conseguiu trazê-lo para que ele assumisse o reino de Portugal. Após as lutas de Montijo, Portugal, sob orientação espiritual, estabelece acordos comerciais entre eles, o acordo de Metuim. Todo mundo ouviu falar desse acordo entre a Inglaterra e o Brasil? Portugal nada produzia dentro das suas riquezas, e o Metuim era exatamente um acordo assinado com os ingleses para que todas as exportações feitas da Inglaterra para Portugal, que era um país que deveria ter se desenvolvido na época da Revolução Industrial, seriam pagos com o ouro que era ressarcido pelos portugueses do Brasil, especialmente Vila Rica, que era o estado mais rico do Brasil, em Minas Gerais. Eliú e Ismael constituem Antônio Vieira, o organismo mediúnico de Ismael para a libertação dos escravos, das bandeiras. Já eram muitos os espíritos que precisavam resgatar débitos da nova terra descoberta. Noticiou-lhes a necessidade de patentear o ouro do subsolo, construindo cidades e edificando a pecuária e a agricultura. Isso foi numa reunião feita no mundo espiritual entre Ismael e os seus colaboradores, aonde naturalmente Fernão Dias, muito inteligente, falou: olha, nós sabemos que o ouro não
sono é algo muito importante para nós no período de reencarnação. Então, como estabelecer um plano para o reconhecimento da existência de ouro, de diamantes e tantos minérios? Como ficaremos nós, os brasileiros? Então ele passa a ser o chefe, é avisado de que ele seria o chefe da missão mais importante desse setor. Ali se encontrava Bartolomeu Bueno, Marcos Azevedo, Arzão, Ismael nomeou Fernando Dias, o grande chefe da mais difícil expedição. Em alguns anos, segunda metade do século XVII, as bandeiras paulistas ganham as selvas. Início do século XVII. Em 1872, Fernando Dias empreende a grande busca das esmeraldas. Havia em Minas Gerais uma montanha com topo verde, onde todos garantiam que batia o sol, a gente chegava aquelas luzes verdes, que eram esmeraldas. O sonho dele era buscar esmeralda. Então nós vivemos ilusões até hoje. Deus criou as ilusões, que nós chamamos de sonho, exatamente para que através do sonho, das ilusões, nós venhamos aos poucos amadurecendo e verificando que a vida é uma arte. Viver bem é uma arte, fazer o bem para ser vitorioso no retorno ao mundo espiritual. Essa paciência que Cristo sempre teve para defender a liberdade dos homens. E aí então, ele foi buscar as esmeraldas, seriam responsáveis. Como não havia um sistema judicial no Brasil, cada grupo desse tipo seriam responsáveis pelas punições e os julgamentos do seu grupo. E ele recebeu orientações do mundo espiritual que ele teria que, em certos momentos, aplicar a pureza do seu coração em defesa dos princípios de justiça. Isso aconteceu. Partiu em 21 de julho de 1674 em busca da Serra Resplandecente, no norte de Minas Gerais. José Dias Paz, seu próprio filho, no norte de Minas Gerais, José Dias Paz, seu próprio filho, seu genro, Borba Gato. Ele, seu filho e Borba Gato, os três. Depois ele manda matar, dá uma sentença e manda matar o próprio filho, para que sirva de exemplo aos demais. No momento da morte, às margens do Rio das Velhas, simplesmente ele, muito arrependido, e demora a morrer, quando Ismael chega ao seu ouvido e diz: olha, não te preocupe, o que você fez foi muito importante. Você exagerou no teu processo de justiça. Nestas mesmas terras, terás a oportunidade de retornar reencarnado no teu filho e ressarcir os débitos que foram perpetrados agora. Então ele morreu tranquilo nessa ocasião. Visita todas as regiões auríferas de Minas Gerais, por onde passam floresciam povoações. Morreu após implorar a Deus sua misericórdia pelo rigor de sua austera disciplina, que o inclinou a enforcar seu filho às margens do Rio das Velhas, de onde retornou a vida espiritual. Movimento ativista. Não chega nunca na metade desse negócio. É incrível, né? De 1608 a 1617, os espanhóis, Espanha organizou um código de Minas para o Brasil, com Francisco de Souza como intendente de Minas. Francisco de Souza, intendente de Minas, uma espécie de governador das Minas. E esse código foi realizado pelos espanhóis que ainda estavam dominando Portugal. No entanto, a administração do Brasil era realizada por portugueses. Foi esse acordo estabelecido. Daí porque o Brasil não sofreu diretamente a intervenção da Espanha, mas sim a intervenção direta de Portugal. Mas o Código de Minas foi feito devido à intervenção dos espanhóis. As lendas sobre ouro atraíam migrantes para as matas e preocupavam a coroa portuguesa. E todo mundo no Brasil queria ir para Minas Gerais. Todo mundo sabia que havia montanhas de ouro e diamantes. Então a febre maldita do ouro que acometeu a preocupação do rei de Portugal. Todo mundo vai para as minas, o que vamos fazer? O Maranhão era o centro dos amotinados contra a importação e exportação sob o comando de Gomes Freire, no meu pé, foi condenado à morte. A insurreição de
devido à aproximação precária entre o Maranhão e Portugal. Eles se queixavam. Vamos dizer, eles eram grandes comerciantes, exportadores e importadores. Eles queriam mais aproximação de Portugal. Daí que surgiu aquelas revoltas, que se chama Insurreição de Beckman, onde o Frei Manuel e Beckman foram assassinados, foram mortos. Não foram mortos mais pessoas, porque eles fugiram, desapareceram no momento em que eles estavam sendo pegos. Inclusive um deles foi parar e se escondeu num navio inglês que estava nas proximidades. Em 1683 ocorre a transição nativista, em 1710 ocorre a Guerra dos Mascates. Os mascates eram chamados aqueles brasileiros que viviam em Recife e os brasileiros que viviam em Olinda. Eles não se davam bem devido aos interesses diversos que existiam lá, relativo à produção de açúcar, plantação de cana, e eles chamavam, portanto, os pernambucanos, compostos pelos portugueses, chamavam de mascates. 2 anos antes, houve a chamada Guerra dos Emboabas, aqui em Vila Rica, em Minas Gerais, onde os estrangeiros eram chamados emboabas por aqueles que já eram filhos de portugueses, radicados lá em Vila Rica, em busca do ouro e do diamante daquela região. Chamavam então de emboabas, lá em Pernambuco. 2 anos antes, eram chamados os portugueses de mascates. Aí as duas grandes guerras, dos emboabas e dos mascates. Nos sertões de Minas corriam as lutas entre paulistas e emboabas. Duperc e suas forças eram rechaçadas no desembarque do Rio de Janeiro. Duperc era um dos salteadores dos mares, aqueles a que eu me referi, aquelas embarcações de elementos que procedem desde o Império Romano, no Mediterrâneo, quando então saqueavam. O Emmanuel nos traz notícia de que conheceu no tempo de Cristo mais de 800 embarcações desse tipo, somente no Mediterrâneo. Esse costume se perpetuou. Portanto, esses elementos eram saqueadores que viviam nos mares. Então, lá naturalmente, com o apoio do governo da França, eles invadiram o Brasil. No entanto, o que aconteceu? Segundo o site da Guanabara, Portugal, apoiado por Luís XV, eles foram rechaçados pelos estudantes, pelos trabalhadores, porque o governo do Rio de Janeiro simplesmente teve medo e desapareceu. Então o povo, os estudantes, mataram o chefe de Duperc, dessas embarcações do Duperc, e 1.000 homens, aproximadamente 1.000 homens, onde muitos foram mortos, mais de 500 homens foram mortos, inclusive o chefe da embarcação. Depois o governo retornou para o Rio de Janeiro, que havia desaparecido, havia fugido, e simplesmente ignorou, e veio abrir um processo para descobrir os culpados, não ignorou. Com isso, o que a França fez? Combinou com outro cara mais poderoso, pelo Brasil do pai do mim, no tempo de Luís XIV, lá no Rio de Janeiro, invade todo mundo, mata quem você desejar. Naturalmente, o governo deu muito dinheiro nesse cidadão. Ele entrou no Rio de Janeiro, saqueou a cidade, levou mais de 100 sacas era, o que eles plantavam era trigo, acho que trigo, né? Se não me engano era trigo. Levaram mais de 500 bois, não sei muitas coisas que, na verdade, constituíam a riqueza da época. Dom João V, com luxo assombroso, espalhava pela Europa o tesouro da colônia. O tesouro da colônia é exatamente o ouro de Vila Rica. Nos tempos dos vice-reis. Vice-rei era um título dado àqueles que assumiam cargos, por exemplo, de governador do Rio de Janeiro, chamado vice-rei do Rio de Janeiro, governador de Minas Gerais, vice-rei de Minas Gerais. Era apenas um título pomposo, como aquele que hoje os bancos davam, né? Os seus funcionários, não é isso? Ele é chefe disso, chefe daquilo. Descobriu-se que o título pomposo, né, nos envaidece. Tá? O tratado de Medellín, em 1703, foi necessário para o Brasil. Em 1703 foi assinado esse tratado,
né, que Portugal se comprometia a comprar tudo da Inglaterra e iria pagar com o ouro de Vila Rica. Assinado lá o documento. E portanto os Espíritos nos dizem hoje que os Espíritos fizeram o possível para evitar uma invasão dos ingleses à terra brasileira. Porque se os ingleses tivessem invadido o Brasil, a pátria do Evangelho, a árvore do Evangelho não poderia ser transferida para a pátria, para o Brasil. Então, o ouro de Minas foi colocado naquela montanha exatamente para isso, para que eles ficassem com o ouro perecível e o Brasil ficasse com o ouro da experiência. As falanges de Ismael reuniram esforços no coração das duas pátrias. E agora o trabalho se conjuga. Ismael com Isaac, com Elio, os dois mentores das duas pátrias em conjunto. O rio florescia e o espetáculo maior era o mercado de escravos de Cabira, Guiné e Bengala. Esses mercados de escravos eram visitados por brasileiros e estrangeiros, onde os nossos irmãos eram comercializados francamente, com o apoio total do governo. Nós vamos verificar que o brasileiro já começava a observar que era um grande erro, contribuiu decisivamente para a proclamação da República. Sob a inspiração de Ismael, a igreja torna-se a protetora necessária. Quer dizer, a igreja naquele tempo era uma instituição humaníssima, como outra qualquer do mundo. No entanto, com o auxílio dos Espíritos, com as bênçãos de Ismael, ela se transforma numa protetora, portanto, com filantropia, com uma série de coisas em benefício dos nossos irmãos que eram escravos do Brasil. Correntes de filantropia foram instituídas na igreja: direito de propriedade aos escravos, direito de 1 ou 2 dias oficializado no ano de 1700, 2 dias de folga, 1 ou 2 dias para liberar para os escravos. A alforria na pia batismal, quer dizer, o cidadão, quando crescesse, não seria escravo. Na pia batismal ele recebia o perdão. Associações e festas do Rei Congo permitidas, culto de São Benedito, de Nossa Senhora do Rosário, agrupamento em família, nunca foram impedidas a emancipação. Quer dizer, ao contrário do que ocorria na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos da América, onde havia um código negreiro que assolava, portanto, os interesses dos nossos irmãos. No Brasil, a índole do brasileiro já começava a despontar. E com o auxílio espiritual, que é assim, os Espíritos auxiliam o homem dentro daquilo que o homem deseja. Se eu gosto de beber pinga, eu vou estar cheio de obsessões ao meu lado para me beber. Eu vou beber todas, tá? Mas se eu não bebo pinga, está escondido no caso. Pode, eu não bebo pinga, então espírito nenhum vai conseguir fazer eu beber pinga, entendeu? Então era assim. O povo brasileiro não gostava da escravidão. E aí, Ismael, com seus mentores, com seus amigos espirituais, incrementavam, portanto, esse sentimento. Organiza-se correntes de filantropia, a própria igreja, bastante filantropia foram desenvolvidas. O direito de propriedade aos escravos, que antes não tinha, agora eles podiam ter as suas propriedades com documentação em mãos.